Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, Oh my God, another plane has just... fires burning, huge structures collapsing, A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. The United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda, a terrorist who's responsible for the murder of thousands. After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. The United States will begin our final withdrawal, begin it on May 1 of this year. Hey, what's up? Hey, give me your hand. You're on TV. Portanto, efetivamente, a situação que estamos a testemunhar com o Afeganistão coloca-nos a todos, enquanto membros da comunidade internacional, perante uma situação difícil do ponto de vista do reconhecimento político e do ponto de vista das relações internacionais, porque efetivamente estamos a falar de um país que tem uma posição geoestratégica muito importante, e de um país que, de repente, está a viver uma situação que foi, basicamente, a falência de todas as estruturas e das instituições estatais. E aquilo a que todos nós assistimos em direto no dia 15 de agosto foi, basicamente, um governo que desapareceu, umas forças armadas que desapareceram, e foi a tomada do poder por uma força significativa, que é o movimento Talibã, que é um movimento que existe desde há muitos anos no Afeganistão, mas que, tanto quanto vimos, no dia 15 de agosto entrou serenamente, calmamente, pelas ruas da capital de Cabul e tomou o poder e tomou conta das instituições governamentais e, portanto, a comunidade internacional ficou perante esta situação de escolher o que fazer, quando, por um lado, é muito importante fazermos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que a situação, designadamente humanitária, no Afeganistão não se agrave, mas, por outro lado, temos esta dificuldade grande que é o estabelecimento de relações diplomáticas e políticas com um movimento que nós não reconhecemos politicamente, e um movimento, sobretudo, que tem valores, que tem princípios que são completamente contrários aos princípios e aos valores do direito internacional. Uma das perguntas que colocaram foi, efetivamente, a questão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que teve lugar agora durante o mês de setembro. Havia um embaixador do Afeganistão acreditado junto das Nações Unidas, que pediu para falar, mas tivemos também, as Nações Unidas tiveram o pedido do novo poder do movimento Talibã para que fosse um outro senhor, o porta-voz dos Talibã em Doha, que pudesse fazer a intervenção perante as Nações Unidas.
isso de algum modo teria significado um reconhecimento do movimento talibã. Não aconteceu porque, designadamente, neste tipo de situações, há um órgão, que é o Comitê das Credenciais das Nações Unidas, que dirime este tipo de questões. E o que se passou foi que o Comitê das Credenciais não reuniu antes do dia 27 de setembro, que era o dia em que estava prevista a intervenção em nome do Afeganistão. Portanto, o que aconteceu na prática foi que esta questão acabou por ser adiada por uma questão processual e, portanto, não houve nenhuma intervenção do representante do Afeganistão, nem do embaixador que estava anteriormente acreditado, nem da pessoa que o movimento talibã queria acreditar e queria que fizesse a intervenção em nome do Estado do Afeganistão. Referiu, e muito bem, que o secretário-geral das Nações Unidas efetivamente pronunciou-se sobre o assunto e foi muito importante aquilo que disse, porque de algum modo ajudou também a centrar a ação da comunidade internacional. O engenheiro António Guterres disse que era fundamental mantermos o diálogo com os talibã, mesmo que isso não implique o reconhecimento da sua legitimidade enquanto governo legítimo do Afeganistão. Uma coisa é reconhecer que há um poder de facto, e isso efetivamente é o que ocorre neste momento. Temos um governo provisório que está instituído, portanto há pessoas que estão a dirigir os ministérios e que controlam o território em termos de segurança, portanto há, para todos os efeitos, autoridades que exercem o poder de facto, mas o facto de nós, comunidade internacional, podermos estabelecer diálogo com essas pessoas que neste momento estão a exercer esse poder de facto, não significa que reconhecemos a legitimidade política para representar o país internacionalmente. E porquê é que é importante que haja esse diálogo? Porque eu acho que para todos nós é muito evidente que há questões que são absolutamente urgentes a tratar com quem detém o poder no Afeganistão. Desde logo, a questão humanitária dos cidadãos afegãos. Como sabem, enfim, todos nós assistimos em direto nas televisões à queda de Cabul e àquelas cenas absolutamente dramáticas que se verificaram até ao final do mês de agosto, não é? Com a retirada de milhares de pessoas que foi possível retirar enquanto as tropas americanas e enquanto as forças de outros países aliados da NATO estiveram presentes em Cabul. Uma das prioridades que foi estabelecida pelos países da NATO e da União Europeia, sobretudo, foi, antes de mais, conseguirmos retirar todos os nacionais europeus que lá estavam, todos os nacionais dos países aliados. Depois, também prioritário, desde o primeiro momento, foi ajudar os afegãos que tinham trabalhado ou tinham colaborado diretamente com as forças nacionais destacadas. No nosso caso, portanto, havia uma lista de pessoas identificadas que, ao longo praticamente dos últimos 20 anos, trabalharam com as nossas forças nacionais destacadas, e o mesmo se passou naturalmente com os outros países da União Europeia e também com os países da NATO que lá estiveram. Portanto, essa foi logo a primeira grande preocupação. Depois desse momento, digamos assim, de maior emergência, porque sabíamos que essas eram pessoas que naturalmente seriam alvo de uma ação retaliatória da parte dos talibã, há agora uma grande preocupação também de ajudar a fazer sair do Afeganistão pessoas que nós sabemos que são pessoas que estão numa situação particularmente frágil. É o caso das mulheres ativistas, é o caso de mulheres juízas ou procuradoras gerais que naturalmente estiveram colocadas numa posição em que condenaram muitas delas à prisão, pessoas que entretanto estão no poder e portanto tornam-se muito facilmente um objeto de retaliação,
mas estamos a falar também de jornalistas, estamos a falar de, como vocês sabem, por exemplo, destas jovens jogadoras de futebol, estamos a falar de jovens músicas que, no fundo, ou tiveram ou têm atualmente atividades que sabemos que são vistas como particularmente censuráveis pelos talibã. Portanto, o que existe neste momento é uma preocupação muito grande da parte da União Europeia e da parte dos países aliados da NATO em tentar ajudar o mais possível estas pessoas que nós sabemos que estão numa situação frágil e que estão numa situação particularmente exposta. Portanto, por esta razão também é muito importante nós termos os tais canais de diálogo com os talibã, porque tendo eles hoje em dia o controle do território, é evidente que nós só podemos ajudar estas pessoas a sair desde que seja em acordo com eles, e daí que haja um diálogo, que é um diálogo que tem vindo a incentivar-se, no sentido de encontrar canais e de encontrar vias que permitam que estas pessoas possam, em segurança, sair do território afegão. Para além desta questão da segurança, existe uma outra questão muito premente neste momento e que é cada vez mais urgente, que tem a ver com a situação humanitária de todos os outros que, naturalmente, vivem no Afeganistão e que nós sabemos que estão muito expostos em termos humanitários. Estou a falar, por exemplo, na grave crise alimentar que sabemos que está a desenvolver-se neste momento, e por isso é preciso também uma ação concertada, designadamente com as agências das Nações Unidas que se ocupam dessa ajuda humanitária e alimentar, nomeadamente, de modo a que as pessoas, designadamente nas zonas rurais, porque se está a aproximar o inverno e porque sabemos que há carências já muito grandes, que essas pessoas possam de alguma forma também ter uma ajuda imediata para que possam sobreviver ao próximo inverno. Portanto, este é também um tema que, por maiores problemas políticos que nos coloque o relacionamento com o atual poder de facto dos talibã, é necessário nós falarmos com eles sobre isso. E depois há outros temas igualmente importantes, se calhar não tão imediatos como estes dois, mas que têm a ver com, antes de mais, um aspecto que todos nós sabemos que é absolutamente fundamental e que nós temos que continuar em todos estes contactos a sublinhar e a pressionar, que é a necessidade destas autoridades de facto respeitarem os compromissos assumidos pelo Afeganistão enquanto Estado, enquanto país, no âmbito do direito internacional, no âmbito do direito humanitário, no respeito dos direitos das mulheres, a necessidade de um futuro governo ser o mais inclusivo possível. E quando nós falamos em inclusividade, não diz apenas respeito ao facto de ter mulheres, por exemplo, mas diz respeito às várias etnias que existem no Afeganistão, diz respeito às várias religiões que existem no Afeganistão. Portanto, esse é um aspecto absolutamente fundamental que nós temos que continuar a sublinhar junto do movimento talibã. Ao mesmo tempo, sabemos também que a situação económica no país está a degradar-se de dia para dia, e a outra preocupação, enfim, todas elas interligadas, mas a outra preocupação que também não podemos deixar de sublinhar, porque temos ainda bem presente na memória de todos nós, vocês são mais novinhos, mas enfim, faz parte da história, é a necessidade absoluta de que o Afeganistão não volte a ser um local, um santuário para movimentos terroristas, porque efetivamente o 11 de setembro ainda está bem presente na memória de muita gente, e isso é uma preocupação muito grande de deixar bem claro que o Afeganistão não pode ser novamente uma base para movimentos terroristas, não pode transformar-se num santuário para os mais variados tráficos. Estamos a falar de drogas, tráfico de pessoas e tudo mais. Portanto,
Por todas estas razões, é muito importante falarmos e mantermos vias de comunicação com os talibãs e por todas estas razões é que foi também muito importante aquilo que o Secretário-Geral das Nações Unidas, o Sr. Engenheiro António Guterres, disse, sublinhando bem que uma coisa não significa o reconhecimento político daquele movimento que efetivamente chegou ao poder por vias que sabemos todas que são vias absolutamente inadmissíveis e foi uma tomada do poder pela força. Em termos da União Europeia, aquilo que foi afirmado no Conselho Europeu de setembro, eu acho que foi possível estabelecer, desde logo, alguns dos critérios fundamentais que nós víamos para o reconhecimento do poder de facto como o governo legítimo do país. E uma das... eu passo a enunciar-lhe alguns desses critérios que foram enunciados e que constituem de algum modo a bússola do nosso relacionamento agora, e designadamente a necessidade do movimento talibã assegurar a livre saída de todos os estrangeiros e dos afegãos que queiram sair do país, o respeito pelos direitos humanos, designadamente no que diz respeito às mulheres e às raparigas, e infelizmente nós não temos visto sinais positivos, temos, pelo contrário, visto sinais muito negativos, desde o facto das raparigas não terem ainda voltado à escola, até situações tão brutais como enforcamentos na praça pública, que já se passaram também. Portanto, o respeito pelos direitos humanos é, para o mundo ocidental em geral, um dos critérios fundamentais para o reconhecimento do movimento talibã. A livre prestação de ajuda humanitária e o respeito pelo direito internacional humanitário, e, portanto, nós estamos disponíveis para ajudar em termos financeiros. Quando eu digo nós, é nós, o mundo ocidental, é naturalmente a União Europeia, mas também outros países like-minded. Estamos disponíveis a ajudar, a pôr dinheiro, a fazer entrar as ONGs e as agências das Nações Unidas que podem prestar esse apoio, mas tem que haver uma garantia também do lado de lá do movimento talibã de que esse apoio pode ser prestado livremente. Como referi há bocadinho, a não facilitação do estabelecimento de movimentos terroristas no Afeganistão. Também aí estamos muito preocupados, naturalmente, porque, como sabem, nestes últimos tempos temos estado a assistir a grandes movimentações ali na região, sobretudo daqueles combatentes que estavam noutros cenários, como é o caso da Síria ou do Iraque, e que aparentemente estarão a tentar regressar ao Afeganistão, e é a formação de um governo inclusivo. Portanto, estes são os critérios fundamentais que foram muito claramente estabelecidos no Conselho Europeu de setembro, e que foram expressos aos responsáveis do movimento talibã. Até agora, os sinais, como digo, não têm sido os mais positivos, mas também, ao mesmo tempo, nós continuamos a persistir na necessidade de falarmos, na necessidade de prestar ajuda imediata e também a persistir na pressão que é necessária existir sobre os talibã para que cumpram estes critérios e para que possam dar, no fundo, sinais de que estão também eles dispostos a ter um envolvimento mais construtivo com a comunidade internacional.
Eu acho que neste momento é particularmente claro para todos nós que efetivamente houve um aceleramento dos acontecimentos no Afeganistão. A situação começou efetivamente a modificar-se a partir do momento em que o ainda presidente Trump decidiu iniciar contactos e iniciar um diálogo com o movimento talibã em Doha, são as famosas conversações de Doha, mas acho que, em rigor, ninguém esperava, nem os meios militares, nem os serviços de informações, que fosse possível, no fundo, que fosse possível uma tomada de poder da forma como ocorreu, tão repentina, pelas forças talibã. Eu acho que a situação explica-se um pouco pelo facto de algum modo, as forças militares do Afegão e o próprio governo afegão serem instituições fracas, que percebemos que rapidamente acabaram por retirar em debandada, e porque, efetivamente, como eu dizia há pouco, nós estamos perante uma realidade que é uma realidade que não é comparável àquilo que nós estamos habituados a viver. Isto é, o Afeganistão nunca foi uma sociedade organizada em termos centralizados e, portanto, quando nós falamos de instituições como um governo, como forças armadas, são realidades muito recentes, e que nos momentos de crise o que acaba por vir ao de cima é a tal realidade tribal. E, portanto, entre aquilo que é o nosso modelo ocidental e a realidade do terreno, existiu efetivamente uma decalagem que provavelmente explica que tenha sido possível, num espaço de tempo tão curto, assistirmos àquela entrada das forças talibã que tomaram o poder perante o desaparecimento das próprias forças armadas afegãs e a saída inopinada do próprio presidente Ghani. Em que é que isto como é que isto se pode ler em termos de futuro, enquanto alteração da ordem mundial, porque era um bocadinho essa a sua pergunta, não é? Que implicações é que isto vai ter para o futuro? Eu acho que nós estamos a assistir a um movimento muito acelerado da história. Todos nós estamos a ser testemunha de alterações de paradigma e alterações muito rápidas da ordem mundial, com reposicionamento de vários atores internacionais, desde os Estados Unidos à China, e à Rússia, e, portanto, aquilo a que nós estamos a assistir no Afeganistão, no fundo, também vai certamente ter um efeito e vai ter implicações neste reposicionamento da ordem internacional e das instituições internacionais. A partir do momento em que, efetivamente, há uma retirada das forças ocidentais, neste caso das forças aliadas da NATO, naturalmente que vai abrir o flanco a que outros países com pretensões políticas, sejam elas regionais ou internacionais, possam tentar também afirmar ali a sua influência. E nós não podemos esquecer que estamos a falar dos tais vizinhos muito poderosos do Afeganistão, como é o caso do Irão, como é o caso do Paquistão, ou como é o caso da Índia, para já não falar da China ou da Rússia. Portanto, estas alterações a que estamos a assistir no Afeganistão vão, sem dúvida alguma, ter uma influência,
mas é algo que eu acho que nós ainda estamos no início desse processo. Vamos certamente assistir nos próximos meses e nos próximos anos a alterações significativas e muita coisa vai passar ali por aquela zona do mundo. Não podemos esquecer também o papel dos países da Ásia Central, que estão a assistir a estes acontecimentos com preocupação, porque se o Afeganistão volta a ser outra vez uma espécie de santuário para movimentos extremistas islâmicos, isso representa também uma ameaça para a estabilidade de países como o Cazaquistão, por exemplo, que é um país que tem uma dimensão territorial praticamente idêntica à da Europa Ocidental, mas com muito pouca população. E, portanto, para esses países, o que acontecer no Afeganistão vai ser também determinante para a sua própria segurança e para a sua própria estabilidade interna. E por isso vai ser certamente muito, muito interessante acompanhar os desenvolvimentos naquela parte do mundo. Obrigado, Sra. Embaixadora.